coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Repita comigo: Abel foi pastor de ovelhas. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Quando nós pensamos no ministério frutífero de Jesus, de apenas 3 anos na terra, em que ele realizou coisas que jamais o homem pudesse imaginar que alguém pudesse fazer em 3 anos. Talvez a única coisa que nós diríamos que jamais veríamos Jesus fazendo era sentado por ocasião de um culto, olhando para as pessoas que depositavam no gasofilácio as suas ofertas. Parece que isso não combina muito com Jesus, porque a gente sempre tem a ideia de Jesus andando no meio dos pobres, pregando o evangelho do reino, Jesus curando, Jesus libertando as pessoas dos processos imundos. Mas parece que essa ideia de Jesus assentado, assim sem fazer nada, simplesmente olhando as pessoas vindo em fila e depositando no altar suas ofertas, parece que não é algo que condiz muito com o ministério de Jesus. Pois bem, isso aconteceu. E quando Jesus vê aquilo, de uma coisa ele se agradou, de outra ele não se agradou. Do que Jesus se agradou? Jesus se agradou de uma mulher, de uma viúva pobre, que trouxe no gasofilácio 2 moedas. Não é porque ela era pobre e trouxe apenas 2 moedas, mas porque Jesus percebeu que o que aquela mulher estava fazendo era com sinceridade de coração, era com pureza, e ela estava dando algo que tinha valor para ela. Mas Jesus vê também os ricos trazendo oferta no altar, e Jesus não se agrada, embora ele estivesse trazendo notas graúdas, se bem que naquela época não tinha notas, né? Mas para a gente entender o contexto de hoje, trazendo as suas notas graúdas, e Jesus olha e não se agrada. Sabe por quê? Porque Jesus percebeu que não havia essa mesma sinceridade que havia no coração daquela viúva, porque aqueles homens ricos traziam do que lhes sobrava, do que não lhes fazia falta. Pois bem, a razão pela qual Jesus não se agradou da oferta dos ricos, né? Aliás, ou melhor, porque Jesus não se agradou dos ricos e das suas ofertas, pode ter sido a mesma razão pela qual Jesus não se agradou de Caim e da sua oferta. De igual modo, a razão pela qual Jesus se agradou da oferta da viúva pobre, ou da viúva pobre e da sua oferta, pode ter sido a mesma razão pela qual Deus se agradou da oferta de Abel e da sua oferta. E é sobre isso que eu quero lhes falar nessa noite, com o tema: a oferta que agrada a Deus. A oferta que agrada a Deus. Essa oferta que nós vamos ver no contexto da mensagem, que está englobado todo um culto, toda uma vida, não apenas trazer aqui e depois dar no gasofilácio uma determinada quantidade de dinheiro. Não, é mais do que isso. Então, queremos falar sobre essa oferta que agrada a Deus. Em primeiro lugar, a oferta que agrada a Deus é a oferta que é dada por alguém que agrada a Deus. É a oferta que é dada por alguém que agrada a Deus. O texto sagrado é meridianamente claro
Senhor agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta Deus não se agradou. Alguma razão Deus tinha para não se agradar da oferta de Caim, ou para não se agradar de Caim da sua oferta, assim como também Deus tinha alguma razão para se agradar de Abel e da sua oferta. O texto sugere que a razão pela qual Deus se agradou de Abel e de sua oferta é porque ele trouxe ao Senhor não apenas as primícias, mas também o que de melhor ele tinha para oferecer. Enquanto Abel trouxe as primícias e o que de melhor ele tinha, o texto bíblico se limita em dizer que Caim trouxe do fruto da terra, nos dando a entender que o que ele trouxe não era a primícia e muito menos o que de melhor ele tinha para oferecer. Daí a razão do autor sagrado nos dizer que de Caim de sua oferta não se agradou o Senhor. Quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que a pessoa do ofertante vem sempre precedida da oferta, nos mostrando que a oferta que agrada a Deus está diretamente ligada com a pessoa do ofertante. Estou confundindo os irmãos ou os irmãos estão conseguindo entender? Está comigo ou não? Sim? Vou repetir então. A pessoa do ofertante vem sempre em primeiro lugar. A oferta vem sempre em segundo lugar. Por quê? Porque as duas coisas estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Ofertante e oferta são inseparáveis para Deus. Isso equivale a dizer que, por melhor que seja a sua oferta, se ela não vem de um ofertante que agrada a Deus, essa oferta não tem muito valor aos olhos de Deus, porque no dizer de Jesus, Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, se você tem uma adoração bonita aqui, uma voz harmoniosa, uma voz linda, seu grupo musical tocou de uma maneira que parecia que o céu estava descendo, parecia que você estava ouvindo os anjos cantarem, porque eles treinaram bastante e tocaram tão bem, que não deixou nenhuma margem de dúvida de que eles estavam bastante afinados. Mas isso não significa dizer que o fato deles tocarem harmoniosamente bem significa dizer que está havendo adoração. Deus está à procura de adoradores. A adoração vai ser uma resultante de um coração de adoradores, de pessoas que estão quebrantadas na presença do Senhor. Deus só se agradou da oferta da viúva porque antes da oferta dela, não foi porque colocou só 2 moedas pequenas lá, não, porque aquelas moedas não tinham muito valor, mas elas só tocaram o coração de Deus porque antes da oferta tinha um coração rendido ao Senhor. Estou sendo claro? Ouça com atenção o que diz o apóstolo João a respeito de Caim, advertindo-nos para que não sigamos os seus passos. Ele diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Portanto, antes de Caim matar o seu irmão Abel, antes de Caim oferecer aquela oferta, ele já tinha um coração mau, um coração maculado, um coração com a disposição de fazer aquilo que não agradava a Deus. Trazer o que não era relevante e matar o seu irmão foi apenas uma consequência de alguém que não estava disposto a agradar a Deus. Lamentavelmente,
nos dias de hoje de forma acentuada. Essa máxima de Jesus, de que Deus está mais à procura de adoradores do que de adoração, está sendo invertida por muitos pregadores e espertalhões, que estão mais interessados na quantidade da oferta que o ofertante pode dar, do que na qualidade de vida espiritual que o ofertante deve ter. É por isso que de vez em quando, aqui e acolá, você vê gente sendo promovida, não porque tem vida no altar, mas porque tem, desculpa a expressão, bala na agulha, tem oferta grande. E como a igreja depende às vezes dos recursos financeiros para poder saldar os seus compromissos, muitos pastores se vendem e se corrompem por causa disso. Não tenham medo em dizer, irmãos, que o que Jesus afirmou em seu tempo, ratificando o que o profeta Isaías disse em sua época, referindo-se aos religiosos que valorizavam mais a oferta do que a qualidade de vida do ofertante, Jesus diria hoje também a muitos de nós as seguintes palavras de reprovação: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. O seu coração está longe de mim. Foi por isso que Deus não se agradou da oferta de Caim. O coração dele não estava com o Senhor. Foi por isso que Deus não se agradou da oferta daqueles homens ricos. O coração deles não estava com o Senhor. É por isso que Deus não se agrada muitas vezes dos louvores bonitos de muitos das nossas igrejas, porque o coração desses adoradores não está com o Senhor. Está muitas vezes com a técnica, está muitas vezes com a projeção pessoal, com a sua própria promoção humana, mas não visa de fato a glória de Deus. A oferta que agrada a Deus, seja ela de que forma for, é a oferta que vem de um ofertante que tem como alvo, primeiro e principal, agradar aquele que o criou e o formou para o louvor da sua glória, como fez Abel. Caim foi o primeiro homem a ser reprovado por Deus nesse quesito. Sabe por quê? Porque no ato de trazer sua oferta ao Senhor, não havia no seu coração o desejo de agradar a Deus. Diferente de Abel, que teve essa preocupação, Caim simplesmente trouxe a sua oferta como se estivesse trazendo uma oferta para uma pessoa qualquer e não para Deus. Daí os irmãos podem já, eu imagino que os irmãos já podem, se estão caminhando comigo, já podem imaginar muitas vezes, quantas vezes nós estamos pecando, quando nós trazemos no altar as nossas ofertas e os nossos dízimos, quantas vezes nós trazemos diante do Senhor os nossos louvores, a nossa adoração, de maneira tão displicente, de maneira tão relaxada, e nós ficamos olhando para tudo quanto é lado, nós ficamos muitas vezes lendo as coisas na hora do louvor, nós tiramos lá um dinheiro qualquer e colocamos lá. Nós estamos levando para o pastor Ulisses, estamos levando para o pastor Carlos. Não tem às vezes aquela consciência de que o que está fazendo é para o Senhor. Às vezes eu entristeço meu coração quando eu vejo no momento de louvor. Eu já, naquela época que eu dirigia louvor com um grupo de louvor, eu tomei uma decisão, que eu não ia ficar olhando para o auditório, eu ia ficar olhando para os céus, embora eu estivesse olhando para o teto. Porque todas as vezes que eu olhava para o auditório e via uma grande quantidade de pessoas, muitas vezes vendo fotografia, lendo ou alguma coisa assim, eu ficava, muitas vezes eu perdia a bênção. Assim como eu vou pregar, e como eu preguei agora em muitas igrejas, e vou pregar de vez em quando em algumas igrejas, e vejo, começando com os próprios pastores, aquela conversaiada na hora da oração, aquele negócio, eu fico, meu Deus, na hora que eles vão pregar, eles querem que todo mundo fica lá para ouvi-los, né? Permita-me lhe perguntar nessa noite, meu irmão, quando você traz a sua oferta, seja ela de que forma for, em forma de louvor, em forma de dons, de serviço mesmo, em forma de bens, enfim, em forma de culto,
Deus tem se agradado primeiro de você, antes da sua oferta. Deus tem se agradado de você. Para quem tem voz bonita, vir aqui cantar bonito é fácil. Para quem tem o dom da pregação, tem que pregar que agrada o povo é fácil. Para quem tem recurso, está numa boa, trazer uma oferta graúda é fácil. Mas eu quero ver, é no ato de fazer o que está fazendo, você ter a visão de que você está fazendo o melhor para o Senhor. Ainda que nós possamos ser os que vão ser beneficiados temporariamente. A oferta que agrada ao Senhor, em segundo lugar, é a oferta que é dada com a motivação certa e com o propósito certo. Motivação certa, propósito certo. Motivação é o que impulsiona alguém a fazer alguma coisa. E propósito é a intenção, o objetivo, a finalidade com que se faz aquilo pelo qual a pessoa se encontra motivada. Segundo o dicionário de Aurélio, motivação é um conjunto de fatores os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo. Seguindo essa linha de raciocínio, mas sobretudo o que nos diz a palavra de Deus, nós podemos afirmar sem titubear que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta, porque a motivação e o propósito que estavam em seu coração não eram bons. Ao passo que se agradou de Abel e da sua oferta, porque a motivação e o propósito que havia no seu coração eram bons e certos. Parece que Caim se esqueceu de que Deus vê e conhece o que está não apenas em nossas mãos, mas sobretudo o que está em nosso coração. E o que Deus viu que o impulsionava a fazer o que ele estava fazendo não era bom. É por essa razão que o apóstolo João nos diz em sua primeira epístola, no capítulo 3, no verso 12, que as obras de Caim eram más. As obras de Caim eram más. Meu querido irmão, ouça com atenção o que eu vou lhe dizer agora. Por mais impressionadas que fiquem as pessoas com aquilo que você faz, se não tiver a motivação certa, e se o propósito não for o de glorificar a Deus em primeira instância, pode até agradar aos homens, mas não irá tocar o coração de Deus. Ao longo desses anos eu tenho percebido que é muito fácil, mas muito fácil mesmo, nós invertermos ou pervertermos a motivação e o propósito com o qual fazemos as coisas, até mesmo aquelas que um dia as fizemos para a glória de Deus. Veja bem, todo líder, quando começa um trabalho, normalmente ele começa com a motivação toda e com o propósito correto. Mas à medida que Deus vai colocando a sua bênção e o trabalho vai prosperando, e a igreja vai crescendo e vai tomando novos rumos, e vão surgindo novas necessidades, e daqui a pouco você que antes era um desconhecido começa a se tornar uma pessoa conhecida. Você que era uma pessoa com a qual ninguém se importava, de repente você passou a ser conhecido e convidado para ir em lugares de destaque. E as pessoas começam onde você vai, sabe quem você é. E você que começou com a motivação correta e com o propósito certo, daqui a pouco começa a perverter isso. Mas isso eu estou falando no âmbito espiritual, religioso ou ministerialmente falando, mas isso acontece em todos os sentidos. Você se lembra quando você chegou aqui? Aqueles que
que já vieram mais tempo sabem, alguns dependiam muitas vezes, porque dependendo por onde passaram, vieram só com a roupa do corpo. Precisaram às vezes que alguém te estendesse a mão. Você era uma pessoa simples, você era uma pessoa que tinha um coração dado para as coisas de Deus. Daqui a pouco você foi se tornando importante. Para você, mesmo estando na América, ter um carro sem ar-condicionado, um carro que empurrava, daqui a pouco agora você começou a ficar grande. Falar isso mesmo. O cara, velho, está fazendo um ar-condicionado muito, o negócio está bem. Ainda bem que o inverno está chegando. Né? Mas de repente tinha aquele carrinho velho. Mas Deus foi abençoando você. Mas você era zeloso, era fiel. Não, hoje não, é dia do Senhor. Comigo não, meu filho. Louvando ao Senhor com meus dias, minhas ofertas. Trabalho, estou lá, pastor, conta comigo. Começou a ficar grande, não é? Começou a ficar importante. Daqui a pouco foram se pervertendo os propósitos e as motivações foram sendo canalizadas para outra direção. Até mesmo aquelas motivações e aqueles propósitos que um dia as fizemos para a glória de Deus, gradativamente, na vida de alguns de nós, começam a ser pervertidas. Você se lembra dos tempos passados, quando você caminhava com o Senhor, que alegria você tinha de servir a Deus? Você se lembra que era muito difícil alguma coisa tirar você da casa do Senhor? Quando era muito difícil alguma coisa afastar você da leitura da palavra, você estava agarrado, estava firme. Mas agora, engraçado, né? As coisas mudaram para melhor. E agora você não tem mais aquela sede das coisas de Deus. Mas se houve uma mensagem pesada, sai nariz com o pastor. Ele fala assim, porque ele é pastor. Tem tempo para ler? Nós trabalhamos o dia inteiro. Mas constantemente você me fala que viu 2, 3 filmes seguidos. Não foi? Quando você quer tempo para as suas coisas, você encontra, não é? Queridos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, nós temos um exemplo clássico do que nós estamos dizendo. Quem participou do trabalho de quarta-feira aqui deve estar bem fresco na memória que o pastor Ulisses tem ensinado sobre o jejum. Nesse texto, o povo de Israel cobra uma atitude de Deus em seu favor pelo fato deles estarem praticando o jejum. E Deus fala: vocês estão cobrando de mim, vocês estão jejuando, por que você não faz isso? Por que você não atende minhas orações? Vou ler para os irmãos ficarem melhor situados, especialmente aqueles que nos acompanham pela internet. Verso 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atendas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidais do vosso próprio interesse e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, vocês estão desvirtuando o propósito das coisas. Você está dizendo, você está jejuando para tentar me forçar, diz Deus para ele, está jejuando para tentar me forçar a atender o que você quer? Você esqueceu de se colocar no seu lugar? Você esqueceu que eu continuo e serei sempre o Senhor, e que você será sempre servo e criatura? Quem é o barro para falar com o seu Senhor? Por que me faz assim? O propósito do jejum não é forçar Deus a fazer o que você quer. Só um exemplo para mostrar aos irmãos como muitas vezes essas coisas vão se perdendo ao longo da nossa caminhada. Pastor Ulisses e eu temos um cuidado muito grande aqui de trabalhar nessa área financeira, mas eu vejo que essa dificuldade que nós, esse cuidado que nós temos,
nem sempre tem levado os irmãos a terem uma consciência melhor e maior a respeito da necessidade de investir na obra e no bem. Mas me entristece o fato de ver quando outros líderes tantos usurpam da sua autoridade e torcem o propósito do culto e da oferta para poder barganhar com o povo e conseguir coisas, tirar quase que a força, trocando com Deus. Será que é assim mesmo? Através desse exemplo, queridos, do jejum, fica explicitamente claro o que é fazer alguma coisa com a motivação e o propósito errado diante de Deus, ainda que seja de cunho religioso e espiritual. Isso aconteceu com Caim, razão pela qual Deus não se agradou nem dele nem da sua oferta. Segundo F.F. Bruce, comentarista do comentário bíblico NVI, a palavra hebraica traduzida na versão em português para oferta significa presente, dádiva, termo geralmente usado para o tributo entregue a um governante. Preste atenção. A palavra oferta, usada em português aqui no capítulo 4, significa em hebraico tributo, dádiva de alguém que traz a um governante supremo. Isso equivale a dizer que quando Abel trouxe a sua oferta para oferecer ao Senhor, era assim que ele o via, como um ser superior e supremo, e não como uma pessoa qualquer, o que o motivou a trazer a primícia e o melhor que ele tinha como oferta ao Senhor. E nós, com que motivação e com que propósito temos ofertado a Deus a nossa adoração, os nossos louvores, os nossos bens, os nossos dons, enfim, a nossa vida? Será que Deus tem se agradado da motivação e do propósito com que temos ofertado a Ele? Ou será que temos feito como Caim? Vamos levar lá do fruto da terra de qualquer jeito. Por que era de qualquer jeito? Porque ele não via na pessoa que ia receber a oferta um governante sobre a sua vida. Irmãos, é sério o que estou dizendo. A partir de aula, a partir de hoje, quando o ministro de louvor for conduzir a igreja no louvor, ou mesmo que não tenha ninguém aqui conduzindo, seja a capela, dê o seu melhor. Se você não pode cantar como Silene, cante como você mesmo, porque o que toca o coração de Deus não é a voz bonita, é um coração quebrantado. Mas não fique com a boca fechada, não cante de qualquer jeito, não faça as coisas de Deus dessa maneira. Dê o seu melhor para o Senhor, consagre o seu melhor para o Senhor. Quando você entrar aqui, eu estou diante do governante supremo, eu vou dar o meu melhor louvor, eu vou dar a minha melhor adoração, eu vou me render completamente diante deste que é o Senhor. Amém. Não pode ser outra a nossa visão, queridos, porque senão a nossa adoração será comparada à adoração de Caim, uma adoração vazia. A oferta que agrada a Deus é uma oferta que é dada como ato de fé. É uma oferta que é dada como ato de fé. Qualquer outra coisa pode ter motivado Caim a trazer sua oferta a Deus, razão pela qual Deus não se agradou dele e da sua oferta. Ao contrário de Abel, que trouxe as primícias e as dedicou ao Senhor como um ato de fé, reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. A Bíblia não entra em muitos detalhes a respeito do que levou Deus a rejeitar Caim e sua oferta e a aceitar Abel e sua oferta. Mas o que temos é suficiente para entendermos o porquê ele agiu assim. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto suas obras. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Porque o sacrifício de Abel foi superior ao sacrifício de Caim? Porque a oferta de Abel foi melhor do que a oferta de Caim? Será que foi porque o sacrifício de Abel foi de um animal e o de Caim foi do fruto da terra? Irmãos, hermeneuticamente falando, não. Porque a Bíblia diz que um era pastor de ovelhas e outro lavrador. Cada um tinha que trazer aquilo que recebeu de Deus. Mas ainda que alguém queira dar essa interpretação, ok, pode ser que seja aceita assim também. Mas a principal razão é porque o sacrifício de Abel foi motivado pela fé em Deus e não por outra razão qualquer. Cada um trouxe daquilo que era o ofício dele. Deus deu a Caim o dom de ser lavrador da terra e deu a Abel o dom de ser pastor de ovelhas. O que Caim gostava de fazer era lavrar a terra, e o que Abel gostava de fazer e sabia fazer era cuidar de ovelhas. E Deus receberia de bom grado tanto que um trouxesse quanto que o outro trouxesse. A questão não era essa. A questão era como. Era como eu estava trazendo isso, não é? Conforme nós dissemos no ponto anterior, a palavra hebraica traduzida para oferta em português significa presente, dádiva, ou um tributo entregue a um governante. Portanto, ao trazer no altar a sua oferta ao Senhor, ele o fez crendo que ali estava o Senhor para receber o seu presente, ao passo que Caim o fez de qualquer jeito, o que nos leva a intuir que ele não trouxe o que era de melhor, porque ele não cria que ali estaria o Senhor para receber a sua oferta. Os irmãos percebem como o ritual é importante, mas como às vezes ele é perigoso? Chega um ponto que o espírito da coisa, se não estiver presente, perde a vida, perde a essência. Logo depois de falar que Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício, porque o fez pela fé, o autor da carta aos Hebreus vai nos fazer a seguinte afirmação: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, preste atenção, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Para mim, aqui está a diferença básica do porquê Deus se agradou de Abel e da sua oferta e não se agradou de Caim e da sua oferta. Os dois se aproximaram do Senhor com as suas respectivas ofertas, só que um se aproximou com fé e o outro não. Um era justo e o outro não. Um recusava alimentar o seu coração com coisas ruins e o outro não. Um dava ouvido à voz de Deus e um dava ouvido à voz do maligno. Um tinha obras boas e o outro tinha obras ruins. É muito comum nos dias de hoje acontecer conosco o que aconteceu com Caim e Abel no passado, em que Deus se agradou de um e do outro não. Vou ilustrar o que estou dizendo com o que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, que foi curada depois de tocar nas vestes de Jesus. Um dia eu vou pregar aqui sobre esse texto, texto que eu gosto muito. A Bíblia fala que uma mulher estava 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, já tinha gastado o dinheiro todo que ela tinha com o médico, já estava cada vez pior. E um dia ela fica sabendo que Jesus ia passar pela sua cidade. E ela senta no coração o seguinte: se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Só que ela tinha que romper um grande desafio. Havia milhares de pessoas na sua frente e ela já estava debilitada, porque havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia. Mas ela estava determinada a tocar na roupa de Jesus, e ela sai furando, costurando aquela multidão, até chegar no ponto em que ela toca na roupa de Jesus e sai curada. Na hora que ela recebe a cura, Jesus pergunta: quem me tocou?
E um dos discípulos de Jesus pergunta: mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Jesus disse: senti que de mim saiu poder. A pergunta que fica no ar é: será que no meio daquela multidão só aquela mulher se encontrava enferma? Ou suposto que não, né? Então, por que só ela voltou curada para casa? A resposta a essa pergunta é: pela mesma razão do porquê muitas pessoas participam do mesmo culto e só alguns voltam edificados e abençoados para suas casas, e os outros voltam mais vazios do que vieram. O que faz a diferença é a forma como vamos ao encontro daquele a quem vamos adorar. Uns entram para assistir o culto, outros para participarem do culto, para oferecerem um culto a Deus. Normalmente, os que entram para assistir o culto voltam tão vazios como entraram, mas os que entram para participar, para adorar e para ter um encontro com o Senhor, voltam tocados, edificados, curados, restaurados e renovados para casa. Sabe por quê? Porque ninguém que busca o Senhor dessa forma volta a se encontrá-lo, porque Ele disse o seguinte: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Quero concluir relembrando os irmãos sobre essa oferta que agradou a Deus, para que ela seja também a nossa no dia a dia. Primeiro, a oferta que agrada a Deus é a oferta que é dada por alguém que agrada a Deus. Você é alguém que tem buscado agradar a Deus? A oferta que agrada a Deus é a oferta que é dada com a motivação certa e com o propósito certo. Quando você traz sua oferta no altar, ou seja de bens, ou seja de louvor, seja de adoração, seja de serviço, qual é a sua motivação? Há poucos dias entrou uma senhora aqui na igreja e lá me perguntou: depois de quanto tempo a gente pode ser oficial dessa igreja? Eu falei: essa igreja, desculpa, querido, essa igreja não serve para você. Vejo que você está atrás de cargo. Ele nunca mais voltou. Tem gente que só trabalha se tiver cargo, se tiver um ofício. Sou diácono, sou presbítero. A oferta que agrada a Deus é a oferta que é dada como um ato de fé. Você, quando vem aqui, você crê realmente que Deus está neste lugar? Você crê realmente que Deus está recebendo seus louvores? Você crê realmente que Deus está ouvindo suas orações? No culto que Abel ofereceu ao Senhor, Deus encontrou esses 3 ingredientes no culto que Abel ofereceu a Deus. Mas infelizmente não encontrou esses mesmos ingredientes no culto que Caim ofertou ao Senhor. A minha pergunta para concluir a mensagem nessa noite é: no culto que eu e você temos ofertado a Deus, Ele tem encontrado esses ingredientes? Quando é que você louva o Senhor? Quando você gosta da pessoa que está ministrando? Esse canto que eu gosto, esse canto que eu vou cantar. Eu era pastor de uma igreja no Brasil, uma igreja que estava talvez umas 5, 10 aqui ou mais, que na hora do louvor, um grupo muito bem treinado, na hora que
começavam a cantar os cânticos espirituais, líderes da igreja inclusive, aqueles que eram mais maduros, alguns deles se levantavam e saíam, porque achavam que a espiritualidade estava em cantar os hinos, não os cânticos. E quando se cantava os hinos que eles gostavam, eles cantavam. Quando se falava alguma coisa que eles gostavam, amém, aplaudia. Aplaudia não, né? Aplaudia lá dentro. E eu vejo que às vezes muda só de lugar, mas eu vejo que isso se repete. Queridos, nós fomos chamados para adorar o Senhor. Não existe glória maior do que essa, de ser salvo por Deus em Cristo Jesus, de podermos nos congregar como família da fé e lá louvarmos, exaltarmos o Senhor dos Senhores, crendo que de fato Ele está neste lugar. A partir de hoje, seja nas ofertas, nos dízimos, nos louvores, no que fizermos aqui, tendo ou não um grupo grande de pessoas presentes, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor, porque o Senhor merece e é Ele que está sendo adorado. Amém? Deus, 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 perdoa-nos, ó Senhor, quando o Senhor se faz presente e não encontra esses ingredientes na oferta que dizemos que viemos trazer para o Senhor, mas pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de poder encontrar em nós aqueles ingredientes do culto, do louvor, da oferta, da adoração que o Senhor encontrou no coração de Abel. Aviva a minha vida, aviva a vida dos meus irmãos, renova-nos, ó Senhor, para que possamos ter essa percepção clara de que o Senhor está aqui neste lugar para receber a oferta e a adoração que a Ti somos devedores. Em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé, queridos, vamos cantar, Beto? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Coisas pra Te adorar, for que eu nasci. Cumpre em mim o
darmos sequência ao nosso culto de louvor a Deus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. E um abraço, irmão, desejo uma semana abençoada, em nome de Jesus.